Olha, quem está na jornada dos concursos públicos sabe bem. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF, é matéria certa na prova. E dentro dela, o artigo 4º, esse é um daqueles temas que de verdade separam quem vai ser aprovado. Hoje, a gente vai desvendar por completo esse artigo, que é tão decisivo para a preparação. Dá para pensar no artigo 4º como se fosse a bússola do orçamento público. É ele que dá o poder, que dá a substância, para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, se transformar na principal ferramenta que guia o orçamento de cada ano. Sério, sem esse artigo, a LDO seria, quase uma carta de intenções, sabe? O nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o papel da LDO. Depois, a gente mergulha nos dois anexos obrigatórios, o de metas e o de riscos fiscais. Na sequência, damos uma olhada nas regras que são só para a União e, para fechar com chave de ouro, um resumão com tudo que é essencial para a prova. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo, né? Firmar bem a base. Qual é o verdadeiro papel da LDO e como o artigo 4º consegue transformar ela numa ferramenta tão poderosa para o planejamento fiscal. A LDO funciona basicamente como uma ponte. Pensa assim, de um lado a gente tem o planejamento de longo prazo, que é o Plano Plurianual, o PPA. Do outro lado está o orçamento que vai ser executado no ano, a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A LDO fica ali, bem no meio, fazendo essa conexão, amarrando a estratégia com a ação e definindo as prioridades e as metas para o ano que vem. E aqui está o pulo do gato. O artigo 4º da LRF não dá sugestões, ele determina. Ele diz qual é o conteúdo obrigatório da LDO para a União, para estados e para municípios. E o objetivo disso é muito claro. É padronizar e fortalecer o planejamento fiscal no país inteiro. Logo de cara, no primeiro inciso, o artigo 4º já estabelece as regras do jogo para a execução do orçamento. Quer dizer, a LDO tem que prever como manter as contas equilibradas, como segurar os gastos se a arrecadação não vier como esperado, a famosa limitação de empenho, e também quais as regras para avaliar programas e transferir recursos. É tipo um manual de disciplina fiscal do ano. Agora, vamos entrar nos componentes mais famosos do artigo 4º, que são os anexos. O primeiro deles é o Anexo de Metas Fiscais, o conhecido AMF. A função do AMF é bem direta, traduzir a estratégia do governo em números claros. Ele obriga o gestor público a colocar no papel as metas anuais, não só para o ano do orçamento, mas também para os 2 anos seguintes. Isso força todo mundo a ter uma visão de médio prazo. Certo, mas que metas são essas? O parágrafo 1º é super explícito e isso é um tema quentíssimo de prova. O anexo precisa ter projeções para 5 indicadores essenciais: receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e o montante da dívida pública. E um detalhe importante, a lei exige que os valores sejam mostrados em valores correntes e também constantes. Mas será que é só jogar os números lá? Não mesmo. A LRF exige mais. Para garantir a transparência, o anexo precisa trazer um monte de informações complementares. Vamos dar uma olhada nelas? O parágrafo 2º desse artigo é, na prática, um verdadeiro exercício de transparência. Ele obriga o governo a prestar contas, sabe? A avaliar se as metas do ano passado foram cumpridas. Também exige que se explique a metodologia usada, a evolução do patrimônio líquido e, um ponto crucial para concursos, o valor total das renúncias de receita. Bom, se o AMF é o planejamento, o segundo anexo obrigatório é sobre a gestão da incerteza. Vamos conhecer agora o Anexo de Riscos Fiscais, o ARF, que bota o foco naquilo que pode dar errado. A lógica da lei fica muito clara com essa comparação. O anexo de metas é o plano, o cenário ideal, o caminho traçado. Já o anexo de riscos, ele funciona como um mapa dos perigos. Ele identifica o que pode tirar o governo dessa rota, como, por exemplo, uma crise econômica que ninguém esperava ou uma grande derrota judicial. E aqui tem um conceito-chave, que é o de passivos contingentes. O que é isso? São dívidas em potencial. Elas ainda não existem de fato, mas podem surgir. Imagina só uma disputa judicial bilionária ou a garantia de um empréstimo que o governo deu para um Estado. São aqueles riscos escondidos que o ARF obriga a colocar na luz do dia. O propósito do ARF, que está lá no parágrafo 3º, é duplo. Primeiro, identificar e avaliar esses riscos. E segundo, tão importante quanto, apresentar um plano de contingência. Ou seja, não adianta só falar que uma tempestade pode vir, tem que mostrar onde estão os botes salva-vidas. Ok, até agora a gente viu regras que valem para todo mundo: União, estados e municípios. Só que a União, por causa da sua posição central na economia,
tem uns deveres de casa adicionais, um pouco mais complexos. O parágrafo 4º exige que a LDO federal faça a ponte entre o orçamento e a política macroeconômica. É por isso que ela precisa trazer os objetivos das políticas do Banco Central, a monetária, a de crédito e a de câmbio, e, claro, a meta de inflação. Isso alinha o planejamento fiscal com a estratégia econômica do país como um todo. E aqui, muita atenção, pessoal que estuda para concurso, porque a lei foi atualizada! A Lei Complementar 200 de 2023, aquela que instituiu o novo arcabouço fiscal, trouxe ainda mais exigências para o anexo de metas fiscais da União. O novo parágrafo 5º veio para apertar as regras do planejamento federal. Agora as metas são para 3 anos à frente, não mais 2. Além disso, é preciso apresentar um marco fiscal de médio prazo, projetar a dívida por uma década inteira e, a grande novidade, a meta de resultado primário agora tem um intervalo de tolerância, de 0,25% do PIB para mais ou para menos. O foco na sustentabilidade da dívida ficou bem mais explícito. E agora a gente chega na seção final, aquele resumo estratégico para aprovação. Vamos consolidar aqui os pontos mais importantes, aqueles que as bancas de concurso simplesmente adoram cobrar. Vamos lá, para o checklist definitivo do artigo 4º. Primeiro ponto, LDO é a ponte entre PPA e LOA. Segundo, o anexo de metas fiscais, o AMF, mostra os números, o quê? Terceiro, o anexo de riscos fiscais, o ARF, mostra os planos B, o EC. Quarto, e isso sempre cai, AMF e ARF são obrigatórios. E quinto, a União tem regras mais rígidas. Dominar esses pontos é o caminho para gabaritar qualquer questão sobre o tema. E para a gente encerrar, fica uma reflexão que vai além do texto da lei. Se existe um instrumento de planejamento tão detalhado e tão robusto, por que será que o equilíbrio das contas públicas continua sendo um desafio tão grande e persistente no Brasil? Fica aí uma ótima pergunta para aprofundar os estudos